Declarações políticas. Primeira, PS, Sr. Deputado Pedro Nuno Santos. Estão também abertas as urnas para a eleição dos 10 membros do Conselho de Opinião da Rádio e Televisão de Portugal S.A. À vossa esquerda, serviços de apoio, podem começar a exercer o vosso direito de voto. Seguindo o exemplo, o Sr. Deputado Agostinho Branquinho tomou a liderança. Então, o Sr. Deputado Pedro Nuno Santos tem a palavra para uma declaração política em nome do Grupo Parlamentar do PS. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, excelentíssimas Senhoras e Senhores Deputados, 17 de maio, Dia Mundial de Luta contra a Homofobia. 2007, Ano Europeu de Igualdade de Oportunidades para Todos. É neste contexto que importa lembrar o percurso percorrido, as vitórias alcançadas, o reconhecimento conseguido e os direitos conquistados por todas e todos os cidadãos que têm uma orientação sexual diferente da maioria. Mas também lembrar as derrotas diárias, a humilhação, a vergonha, a solidão, o sofrimento de tantos portugueses, de tantas lésbicas, de tantos gays, de amigos nossos, irmãs, irmãos, podem abrir filhos, já tinha primos. dito, aliás. Neste dia importa gritar solidariedade e exigir igualdade para todos e todas. O combate contra todas as formas de discriminação deve ser sempre prioritário numa democracia. Sabemos todos que sem igualdade formal, sem igualdade na lei, nunca a conseguiremos na sociedade. Esse é sempre o primeiro passo. Mas apesar de praticamente todas as formas de discriminação terem sido removidas do quadro jurídico português, há uma que persiste: a discriminação com base na orientação sexual. Os homossexuais portugueses não têm os mesmos direitos que os heterossexuais. E essa responsabilidade é do Poder Legislativo, essa responsabilidade é nossa. Muitas foram as vitórias alcançadas nos últimos anos. O Partido Socialista ou teve a iniciativa ou teve um papel decisivo nessas vitórias. Foi assim nas uniões de facto em 2001 e na revisão constitucional de 2004, que passou a reconhecer expressamente a proibição da discriminação em função da orientação sexual. Mas já nesta legislatura deram-se avanços importantes, há muito reivindicados pelo movimento LGBT português. A revisão do Código Penal, que veio permitir a punição da discriminação com base na orientação sexual e o agravamento das penas quando os crimes são motivados por ódio homofóbico. A ADSE, que ao contrário do que acontecia antes, abrange agora os casais homossexuais. Ou a transposição da Diretiva Europeia sobre Igualdade no Trabalho são importantes e recentes exemplos do empenhamento do PS na luta contra a homofobia. Mas apesar do progresso registado nos últimos anos e da crescente consciencialização da necessidade de, numa democracia avançada, se assegurar a igualdade plena de direitos a todos e a todas os cidadãos, a existência de atos discriminatórios, de incitamento ao ódio ou à violência contra homossexuais é, infelizmente, uma realidade ainda longe de desaparecer. Essa discriminação é sentida diariamente por quem se vê impedido de visitar o seu ou a sua companheira ao hospital em caso de internamento. É sentido por alguns casais do mesmo sexo quando são confrontados com a dificuldade em conseguir um empréstimo ou um seguro, ou no acesso à habitação social, ou a lares de terceira idade, apenas porque a sua relação não é reconhecida. Por quem? É sentida por quem, quando o seu companheiro morre, se vê expulso da casa onde com ele viveu durante 30 anos porque não tem direitos sucessórios. Noutras vezes, essa discriminação é exercida através do insulto ou da violência física. Que ninguém se esqueça
da perseguição a homossexuais em Viseu ou a morte da Gisberta como exemplos paradigmáticos das formas violentas que a discriminação pode assumir. Muito pode ser feito. Instituir o dia 17 de maio como Dia Nacional contra a Homofobia. Desenvolver campanhas de informação e divulgação contra a homofobia, com o objetivo de sensibilizar os cidadãos e cidadãs portuguesas para esta realidade, designadamente através de ações de formação junto dos públicos escolares. Adotar um manual de boas práticas que defina procedimentos e regras que permitam combater a discriminação que ainda existe em muitos serviços e organismos da administração pública. O caminho faz caminhando, é verdade, mas parte desse caminho terá de ser percorrido aqui, na sede do Poder Legislativo, na Assembleia da República. Não conseguiremos nunca um combate eficaz contra a discriminação homofóbica enquanto houver discriminação na lei. Não é aceitável que alguns portugueses não tenham os mesmos direitos que a restante maioria. Não é compreensível que os casais do mesmo sexo, que já cumpram os deveres exigidos aos casados de sexo diferente, não possam também usufruir dos direitos correspondentes. Chegou a hora de Portugal assumir de frente a última discriminação consagrada na nossa lei, a discriminação dos gays e lésbicas face ao casamento civil. Esse debate tem de ser feito, este debate não pode ser ignorado. Nós temos a obrigação de não esquecer de ninguém, de não deixar ninguém de fora, porque uma democracia avançada é uma democracia que não humilha os seus membros, é uma democracia que garante para as minorias os mesmos direitos que garante para a maioria, e todos nós pertencemos a uma qualquer minoria. Todos nós caímos numa qualquer categoria alvo de discriminação. Defendermos os que são diferentes de nós é também defender os que são iguais a nós. Muito obrigado.